Então, muitos que estão a vir pela primeira vez, se quiserem, podem partilhar números e e-mails no bate-papo. E se não estiver confortáveis, podem colocar para Sister Vide e Anuben, para não colocarem publicamente. Ok? Conseguimos pôr Spotlight no Google. Tenho 2 minutos para lhe apresentar. Você está em Gansarover, nós conhecemos muito bem. E você vai partilhar suas experiências de ter alcançado a vitória nas ações. Nasceu na Alemanha, desde 24 anos, desde 84 na Brahma Kumaris. Ele é um professor experiente em meditação, dá palestras em muitos temas, mas principalmente ligado ao ambiente e ao clima. Eu gosto das soluções com essa abordagem na vida. Em 99 mudou-se para a Índia e fundou o Departamento de Energia Solar. E ele é um conselheiro sobre as energias renováveis da Brahma Kumaris. Há 14 anos atrás, participou nas conferências das Nações Unidas sobre a mudança climática e a forma espiritual de como lidar sobre a mudança climática, sobre esse desafio. E de 2010 a 2017, coordenou e ajudou a desenhar, por assim dizer, a projetar o India One, que é esse sistema de energia, de gerar energia. E em 2021, uma iniciativa de um projeto de fazer com que muitas pessoas venham meditar todas juntas e ajudar o mundo inteiro. Então eu tenho que ir agora para o EPA. Então o irmão Golo, através da sua inovação, é fundamental para a instalação do sistema polar. Isso porque está longe da mentalidade mundial, que é muito polar. Portanto, essa mentalidade polarizada. Ele diz, invista tudo aqui, o que quer que você tenha em forma de dólar, para que você fique mais perto do coração do Supremo e segure o seu colar. Nesse jogo de Rava, deixe-me explicar, desempenhar Ok, desculpa que eu perdi-me aqui um bocadinho, me atrapalhei. Portanto, nesse jogo de Rava, deixe-me desempenhar o papel de um poderoso jogador de boliche, porque Maia está solta e encontra sua presa como uma ladra. Caça pássaros delicados e os mata cruelmente como um passarinheiro. E Ravan quer dominar-me, tentando ser um controlador. Mas deixe-me ficar sobre o palio do Supremo nesse caminho. E longe de Maia, que tenta me prender em seu cativeiro, eu agora conecto apenas com ele, que é o meu detentor supremo, e faz-me subir alto e segura-me pelo ombro. Então vamos à palestra, depois anúncios e meditação. Ok. Muito obrigado, Manoj Bhai, por esta apresentação elaborada. E também sobre essa muito boa poesia. E de fato, muitas saudações de Gansarova.
Eu estive 2 dias em Jaipur, regressei agora. Estive num programa e eu cheguei, estava incentivando Meditation Hall e estou já aqui. Então sim, é bom estar convosco hoje e partilhar um bocado sobre minha jornada pessoal sobre a vitória. Isso é um tema muito interessante. Eu estava olhando para ele. O que vitória significa? Eu gosto muito de ver as palavras quando eu vou falar numa palestra. Isso vem de uma palavra latim, vitória, que é normalmente usada na guerra. Quando você tem sucesso e vence o inimigo. E também tem a vitória estratégica e a vitória tática. Então, a vitória usada hoje em dia é a nível dos termos de negócio, que é derrotar a competição. E também é frequentemente usado no desporto. É algo que é próximo de mim, porque quando estava a crescer, era uma pessoa desportiva. Estava no mergulho, natação, e tinha que dar bons saltos, desafiar a gravidade, ser flexível. Então minha mente estava nessas competições para ser vitorioso, e esse padrão mental nunca deixou-me. Eu tenho uma bicicleta elétrica e eu vou de manhã para Pandavavan e eu vou rápido e satisfaz-me. E eu não gosto de ser levado por um carro. Então, eu tenho 62, mas eu gosto de correr e o desporto, conectado com a vitória, nunca deixou-me. Mas frequentemente deixa-me ligado em muitas coisas, como a Força Aérea, trouxe muitos projetos. E no meu colégio, muitas histórias. Então nós temos esses heróis das batalhas sobre o mal, que são os vitoriosos. E São Jorge, que está a enfrentar o dragão. São símbolos famosos desse ser vitorioso. E agora, é a altura do Dussehra na Índia, e é celebrar a vitória sobre Ravan. E Rama o matou. E aquilo que eu aprendi em Durga também, Asura, Mahar, alguns desses nomes criados demônio, portanto, e eles então queimam Rava na Índia. E muitas vezes até é perigoso. E às vezes muitas pessoas morrem a queimar Ravan, porque às vezes é muito fogo e aquilo explode, e muitas vezes eles não têm segurança com esses engenhos explosivos. E às vezes há muito pânico, porque às vezes tem muitos explosivos. Portanto, são situações muito extremas com isso. E esse festival de Dussehra, Dasa significa 10. E 10, levar, portanto, é levar os vícios de si mesmo, como a raiva, preguiça, apego, descuido, ego. E são esses vícios que estamos sempre em conflito. Então, na Índia, todos os anos é um grande
é celebrado esse festival. E a pessoa entende dessa maneira. Se eles queimam Ravan, os vícios têm de ir embora. Então, um festival poderoso na Índia com muitas pessoas. E na espiritualidade, entretanto, a vitória tem um significado. Tem mais com seguir os seus princípios divinos, valores e alcançar sucesso, assimilar os valores. E o resultado então seria alcançar essa assimilação e incorporar essas virtudes a aplicar no dia a dia. Então isso é uma grande vitória na espiritualidade. E claro, na Brahma Kumaris, a vitória é frequentemente associada ao autocontrole e controle, claro, sobre os vícios e enfrentar situações adversas. E tudo tem a ver com lidar com situações e sair vitorioso, ou seja, ter sucesso nas histórias pessoais, em projetos de serviço. E as vitórias espirituais, pelo menos para mim, na vida Brahmin, são sentimentos de satisfação. Ou entender se eu passei num teste. E o teste pode surgir de muitas formas. Na vida diária, eu estou a acordar na Amrita Vela, estou a ser paciente, estou a ser tolerante, corajoso com outros Brahmins, mesmo que eles façam muitos ruídos com assim gênero. Isso também são testes de fé e coragem. E depois cada teste é como um desafio. Então é um pedir para ficar firme na minha convicção e estar focado na minha força e virtudes para sobrepor os desafios e também alcançar a vitória. É algo precioso. Isso também fortifica-me, deixa-me mais forte. Isso também mostra se você superou algum grande problema, se você se tornou vitorioso. E é claro, isso irradia-se na personalidade. Então são experiências poderosas e às vezes são até traumáticas, às vezes são muito sérias e pode ser às vezes até por anos, porque está conectada com o karma do passado e, claro, sempre conectado com o karma do passado. Eu acredito que os Brahmins são especialistas em termos de karmas do passado. Não há outros seres humanos que podem ter karma, porque há muito longo período de tempo estivemos juntos. Então, muita coisa acontece. E é interessante, a vitória também faz parte da minha história pessoal, porque a minha primeira mensagem em 85, Baba deu uma mensagem, eu vim a Madhuban, então era um encontro com Baba e Baba veio, falou a Murli e ficava até às 4 da manhã do dia seguinte. E todos encontravam com Baba quando ele chegava, tinha uma grande mensagem. E depois dava mensagens pessoais, a minha mensagem foi: Baba disse-me que eu era um rei. E eu disse: eu não tenho ideia. Porque eu era muito honesto, eu disse: eu não sei. E Baba disse: sim, sim, você é um rei. E eu disse a segunda vez: eu não sei. Depois Baba disse: não, você é um rei. Ok, ok. E Deus disse 3 vezes que eu sou rei, então ok. E depois ele disse:
Porque você tem fé. Nietzsche Budi, ter fé. Então você se torna vitorioso. E porque você é vitório, você se torna rei e terá um reino. Ok, soa tudo muito bem. E Baba diz, você se torna uma joia vitoriosa. E eu não sabia o significado especial disso. E então, e de alguma maneira, naquela altura, acabou de chegar no Guian, e eu não tinha ideia. E talvez tinha ido embora se soubesse tantos projetos, tantas coisas para enfrentar. O desporto tem essa mentalidade de competição. Eu sempre tinha essas ideias de fazer algo. Eu estava sentado no dining hall. E foi engraçado porque eu fui ter cuidado de junkie de cidade. Queria fazer uma caridade para o hospital, mas disse, você tem que falar com o Niverbai. E o Niverbai disse, essa é uma boa ideia. Mas para isso você vai ter que ir ao Ramesh. Portanto, ser esse administrador conectado com a Madhuban, desculpa, não, com a Alemanha. E depois de todas essas fotografias tem que ter com a Dade Comarca. E a Dade Comarca disse, você tem que ir a Dade Junk. Depois de rodar com todos os... Ninguém disse não, portanto, eles acreditam que sim. Então é uma estratégia. Ela que teve então essa honra. Então teve que ser paciente. E com uma pessoa e com outra. Ok, na manhã seguinte, tem que ficar 2 ou 3 dias. E depois as coisas não ficaram por aí. Temos que criar uma constituição. Nunca temos o dinheiro suficiente. Se tiver, então... Não tinha muito dinheiro, mas se você conhece formas de conseguir juntar dinheiro, envia um WhatsApp. E depois comecei a encontrar outras pessoas que podiam ser. Em 89, então aí chegou o sucesso. Então no começo eu não tinha ideia de como fazer essas coisas. Some equipment for it, and he said he called the caretaker and says, "Go with this gentleman to the." E uma pessoa disse, vai ter com essa pessoa. E havia uma clínica que era tipo no subsolo. E tinha um espaço a seguir ao outro, era grande, cheio de máquinas de anestesias, de mesas de operação.
mamografia, gastroscope, endoscopes, all in good condition, all the top tudo em boa condição. Traeger, Helios. And I asked the gentleman, I said, that's a massive amount of equipment, so what can I Então, isso é uma quantidade de equipamentos bring whatever you want? e disseram, você pode levar aquilo que você quiser. Então, foi a primeira vez que eu organizei um contentor, porque eu nunca tinha feito uma viagem com contentores, não sabia como fazer isso. E de alguma maneira, mais uma vez, This project mode, eu estava nesse modo de projeto com alguns desafios de pensar o que fazer. so many test papers because I had to find an agent. Of course, we had no money to Nós não tínhamos dinheiro, some special discount, so I had to precisamos de um certo desconto, depois as pessoas viajam. Então, tornar uma história curta, to Bombay. o contentor foi para o barco, cheguei a Bombaim, estou ouvindo aí o Dr. Mehta, ele sabe alguma das histórias. And then I had to clear the container and Então tinha que esvaziar o contentor. E o sistema da Índia, algo que é melhor evitar. delicate and special experience if I describe it mildly. And sometimes it took 3 weeks E às vezes levavam 3 semanas para tirar o contentor mices, and da alfândega. it was a complicated process, and we needed some Foi um sistema complicado, estávamos em 50 assinaturas. channel. I don't want to go too much in details, but it was quite dramatic, and I Então, isso foi muito dramático, a experiência. my life. Experienciei muitas coisas novas na minha vida. E a seguir, The container out, then another challenge, another test paper, how to get this container to Mount Abu. Nobody wanted to drive to Mount Abu. Finally, we got a truck. Want to Mount Abu. então, nós temos que encontrar o caminho, depois subir toda a montanha e levar todas essas máquinas. Everything. So there was one test and one challenge after the other, and I got tested. My patients. Então, teste com os pacientes. Sometimes things works out, you become victorious, but sometimes also you're back to square one. Especially if you have to wait 3 weeks to get a container. Então, muitas vezes você tem que regressar logo ao passo 1, porque você teve que esperar Nonsense, you know. tanto tempo por causa da alfândega por causa dos contentores. Story was still not over when I was in the hospital. Then the doctor says, "Okay, this is fantastic equipment. How to install it?" I said, "Okay, I install it." So I installed it, and had no idea. I had to learn the manual and make many phone calls and make foundations and this and that. And then they said, "Okay, how to operate it?" I said, "Guys, I'm not a doctor." They said, "Yeah, but we never had this equipment before." So I had to make another phone call. Luckily, my brother is a doctor. So I said, Ok, depois de fazer mais telefonemas. you get a picture and that you have to interpret yourself because I have no idea. So that's luckily where my test paper ended in this regard. So this whole story to bring containers to India and help the global hospital was a self-created challenge. Então, um desafio autocriado utilizar esse papel, esses testes. Mas é como polir um diamante. Eu sinto que estou aí para outro nível nesses testes desses projetos. Daddy Komaka, that was I think 92, E quando, em 92, and Daddy Komaka said a Dade Comarca disse, ok, every country should build one house. I said that. cada país deveria ter a sua casa. So I thought, let's build a house. Eu disse, sim, vamos criar a sua casa. To build a house in India. Então, como criar uma casa, construir uma casa na Índia? So first we need a design Então, primeiro nós precisamos de algum arquiteto. from Kassel. He's an environmental architect, very famous. He was co-architect of the Olympics. E um arquiteto que foi Became an environmental architect. foi arquiteto dos Jogos Olímpicos. Example, you know, everything should be. Então, Gans Rover tornou-se logo um exemplo. So he came up with the design, and he came to India, and he gave me the design. And the problem was it was something round. Ele deu-me And os desenhos e havia algo que era redondo. India, E na Índia, naquela altura, in a controlled way, but não era fácil straight. construir algo que fosse curvo, perfeito. I had many test papers and Eu challenges. tive muitos testes e desafios, Freaked out, but somehow I could also not give up, you know, because mas não desisti. I had this
complete. And victory meant for me also that the thing should, at the end, should be successful, be there. So E a vitória também sim, porque o sucesso tem que estar lá. was the first building O primeiro edifício em Gansarover foi onde estava a energia solar. the others who tried, they failed. They couldn't do it. They couldn't manage. They ran away. They got frustrated. They didn't have proper design or whatever. E algumas coisas. Then I had the courage to build also a little meditation dome, which is all out of mud bricks. Então depois os painéis solares do sistema solar foi uma sala de meditação. Friendly, but by drama, E não toda a Gansarover ficou amiga do ambiente, mas todos os arquitetos, concrete jungle, all was toda essa selva de concreto, and this was a huge test paper for me because e para mim foi um grande teste porque eu disse, environmental friendly now nós podíamos fazer algo aqui mais amigo do ambiente. that time. Então, na altura não entendi, mas agora estou bem. Mas para mim foi um grande teste. And defeat. Então, a vitória e derrota, as duas são sempre próximas. Sometimes eu sou vitorioso, às vezes sou derrotado. And I was Mas eu estou sempre num processo de aprendizagem. Eu sinto que of a hurricane. nós estamos quase como que um bocadinho no furacão. Com todos esses projetos Challenged me to the e desafios, it challenged me to my total capacity, what I could somehow que de alguma forma, what I could sort of através toda a minha capacidade, poder lidar. was built. Então, o sistema solar, esse edifício foi feito. Now we have to equip all these things with E agora temos que colocar todas as coisas, que esse era o meu problema também, precisava das inspirações, das ideias. make it with solar. And Então fizemos esse painel solar e ninguém tinha ideia da energia solar. E mais uma vez, megas papéis e testes, go to e ninguém foi and capaz de dizer ao governo alemão, você viu, very good organization and Abraham Kumaris, muita boa organização, boas pessoas, é uma coisa muito boa. money, and we built the first solar cooker. And then it was successful. We cooked some kheer, and everybody said, "Oh, that is working with the solar cooker." So I got more money from the government, 100,000 Deutschmark. That was a lot of money. And we built the first solar cooker. Então, em Gansarover também construíram, levou 2 anos a construir um sistema de cozinhar a vapor. A eletricidade foi muito desafiante. Pipelines, Então, toda a parte de vapor dos tubos, não havia as ferramentas corretas. no clue how to build that. I had no clue. So I As pessoas não sabiam como fazer isso, eu também não sabia. Falava com muitas empresas na Alemanha. Às vezes eu fazia uma chamada e para falar com uma pessoa tinha que 10 vezes para ligar para uma pessoa porque a chamada ia sempre abaixo. Então era uma super paciência e amoroso e compassivo. Então a pessoa que eu sou começou a ser tipo moída, tornou-se pó. powder into the desert of Rajasthan. Então depois desse pó era espalhado pelo Rajasthan, e eu senti-me assim. Esse projeto foi tão intenso que eu tinha que estar completamente dentro dele Motivate the people. para arranjar o dinheiro, a tecnologia, pôr as pessoas felizes. It was quite amazing. E foi extraordinário. E depois, finalmente, I thought that's a cozinha a vapor começou a funcionar. Eu disse, não quero mais projeto, project. não quero mais nenhum projeto grande. Told myself because Eu disse isso a mim porque é muito. the one year came to me and says, "Golo, E depois Ramesh veio ter comigo Abu Road, that was Shantivan, em Shantivan e Abu Road. and I want you Vamos ter um hall e queremos que você faça um grande cozinha para cozinhar para 30 mil pessoas. Ele disse, pense nisso. okay." E eu sei, disse, está bem, talvez. E finalmente eu comecei a construir. Ele arranjou dinheiro de muitas aplicações. Dealing with Indian government is another Maha test paper. E foi um grande teste, They are differently wired than the Germans. They are porque na Índia são diferentes dos alemães. or this one. So I said, Eles abanam a cabeça all the money. They say, ha ha ha.
E eles dizem, o dinheiro vai vir, e uma pessoa diz, ha, 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 ha. E levou muitos anos para decifrar a comunicação não verbal na Índia, por assim dizer. E naveguei da minha maneira e entendi que o que é que estava a passar. E, ok, o yes, o sim não significa necessariamente o sim. E às vezes o sim é um não diplomático, ou pode ser um talvez, ou volte outra vez. Então, muitos testes eu tive que superar. Eu também era uma pessoa persistente. E também, então conseguimos ser vitoriosos e ter o dinheiro. E depois tudo foi feito. E outros projetos. E eu tinha as ideias e depois tinha esses testes todos. E colocar esses sistemas por toda a Índia, 50, portanto, com Ramesh, a parte das finanças, e arranjar que cada um colocasse, já não percebia a quantia de dinheiro para construir os painéis. Então foi uma coisa muito grande, foi um desafio, como um desafio esportivo. Mas também, mais uma vez, tantos testes envolveram colocar todas as coisas juntas, os centros, instalar as coisas, treiná-los, convencê-los, coletar o dinheiro, tantas coisas, drama, e ser polido, e outra vez ser as minhas cinzas pulverizadas por toda a Índia nesse projeto, e depois eu pensei, eu deveria reformar-me e apreciar os frutos da minha vida Brahmin. Eu disse, então, chega, já está. Depois havia um outro engenheiro alemão. E tive uma ideia, vamos fazer um sistema central de energia Shuel para abastecer todo o Shantivan com poder. Isso é um projeto muito complicado, não faça isso. Eu disse, não. Às vezes era um bocadinho louco, mas agora estou melhor. De alguma maneira melhor. Talvez a coisa que venha com a idade. E ele disse, isso custa muito dinheiro. E é muito grande. Em Shantivan é um complexo. Você precisa de dinheiro, tecnologia. Muito complicado. Mas eu estava perdido nessas ideias. Vinha lá de cima. Era como uma lâmpada. E eu fiz a estimativa que nós precisávamos 10 ou 15 milhões de dólares. Eu fui ao Niver e disse, Niver, nós precisamos de uma estação geradora em Shantivan de 8.000 quilowatts. E eu vi pelos seus olhos, porque às vezes vinha com ideias estranhas, e ele disse, Golo, não vá à frente com esse projeto. Eu disse, ui. E depois eu fui ter com o Ramesh Bhai. Vamos construir esse grande gerador de energia. E Ramesh disse, eu não tenho mais dinheiro. O que quer que você faça, você tem que fazer. Eu não posso ajudar nada. Isso foi um bocado encorajador. Foi o primeiro teste. Antes de nada acontecer, apenas ideia. Eu fui ter com a Dadi Janki. E disse, Dadi, nesse sorriso do tipo de raio-x, olhe para mim. Depois de 30 segundos, ela disse para mim, Dadi gosta dessa ideia. Essa foi a luz no fundo do túnel. Eu disse, se a Dadi gosta da ideia, então é uma oportunidade. E foi quase um milagre.
encontrei em Montabu, não há grandes a ver essas lentes, ninguém tem esse tipo de coisas. E depois de um mês, um irmão veio ter comigo e disse: era um irmão Brahmin e queria oferecer então essa lente para. Era uma grande lente. Eu acho que é lente, eu não consigo sei o que é. Era a única grande que havia em todo o distrito. E eu disse a Niverbai: esse para o projeto solar. E ele não era muito favorável, mas depois tive essa ideia de ter ao governo. Também uma pessoa do governo alemão, e aplicar isso direto ao ministério. Eu vou fazer aqui os procedimentos para... É um grande amigo de nós, ele já veio muitas vezes a Montabu, ele visitamos todos os anos. E o governo alemão resolveu entrar com 50%, com uma grande quantidade de dinheiro, e Baba foi essa situação construal, onde o teste ficou tão grande, eu não podia lidar com aquilo, Baba ajudou-me. E Baba guiava. E foi uma experiência muito bonita, ter ajuda diretamente lá de cima. O impossível torna-se possível. E nós depois fomos ter na Índia, dizer os alemães podem financiar. Depois na Índia disseram sim, sim, sim. Mas depois de 2 anos também financiaram. Então foi paciência, paciência, paciência. Isso para mim foi horrível, porque eu sou uma pessoa muito rápida. Mas agora estou bom, estou melhor. E tudo está bem. Depois de 40 anos, eu fiz, sim. Então, tinha 75%. Eu fui para o Gamesh, precisamos de algum dinheiro. E às vezes Ramesh dizia, não há nada. E eu tinha grandes faturas de 20 mil lakhs. E eu dizia, pague, eu não tenho dinheiro. E falava com o Dadi, e Ramesh disse isso, a Dadi vai ajudar. E ela sentava a dar essa caixa às 4 da manhã, e eu senti essa corrente vir da Dadi, e a Dadi veio para Londres, veio com uma grande quantidade, transferiu para o Ramesh, e venha cá comigo que eu vou pagar todas as contas. E o Ramesh, eu dei todas as faturas para o Ramesh, e o Ramesh disse, ok, vou pagar. Eu tive assim muitas experiências impossíveis, e tive tantos desafios e testes que a pessoa, eu entrei dentro do fogo, era como entrar no fogo, e era como se eu tornasse cinzas. Esse projeto levou quase 10 anos para ficar completo. Então, durante 10 anos, eu não podia sair dele. E nós tínhamos as questões das lentes financeiras e tecnológicas. Fazer todos esses painéis com 600 peças, tanto engenharia e software, e empresas para simular, e um instituto na Alemanha para fazer essa simulação, pagar o governo. Então eles fizeram simulações para nós. Depois nós tínhamos as Siemens por causa das turbinas.
grandes fundações e por aí além. technically Então, tecnicamente, foi um grande desafio e nós não tínhamos nenhum especialista dentro de casa. Muito complicado. high-tech. É mesmo alta tecnologia. This was so full of Foi tão pleno de desafios, desafios, desafios. Mas de alguma maneira, como dos esportes, essa mente desportiva, ok, é um desafio, uma aventura, vamos fazer isto. Luckily, E afortunadamente, I always had love for meditation and yoga, and eu sempre tinha meditação, yoga. I got Normalmente, eu ia para o History Hall e de alguma maneira, and kept me also, isso mantinha-me like são. in such a mental state that I Em tal estado mental, project. I para completar esse I was projeto, eu nunca fui mais abaixo. Às vezes, num momento ou outro, mas de alguma maneira, somehow I managed, and Baba helped eu lidei, Baba ajudou-me, teaching from above. Sometimes when it was vinha os toques lá de cima, às vezes era tão crítico, ele usava Dade, um sênior, Ramesh Bhai, e, went up, and finally after 10 years, e finalmente, depois de 10 anos, paper, the last o challenge, último desafio foi, we wanted that Baba will inaugurate the project. queremos que Baba inaugure o projeto. Like 5,000 tons of steel, 2,000 foundations, 200 workers. 10 mil quilos de ferro, 10 anos de um projeto muito difícil. So, and that was the time when Isso foi o momento que and sometimes Baba did not come. And a Dade estava adoecida, estava em Bombaim, às vezes ele não vinha. picture with a button where Baba Então fazíamos um desenho que Baba podia pressionar no botão. come, and then Baba came. E um dia Baba veio, a Dade entrou em transe, Came. Baba Dada veio, We all went on stage. nós estávamos todos no palco, This little thing com essa pequena coisa para Baba. was trembling. O corpo da Dade tremia, She was not strong. ela não estava forte. Mas Baba estava lá, e Baba pressionou o botão e inaugurou o India One. E foi a última vez que Baba Dada veio. Depois disso, a Dade, Never came back. Guzar, nunca regressou de Madhuban. And so that was E isso foi also a test, and também um teste, we had victory in that. e nós tivemos vitória nisso, Fulfilled. So que Baba preencheu esse nosso desejo. Então agora, I'm gone through so many things, so many test papers, and after estou a passar por outras coisas. not do anything anymore. Depois do India 1, disse que não queria fazer mais nenhum projeto. But somehow, Mas de alguma maneira, about 6 months ago, há 6 meses atrás, found out that our solar cooker in Gyansk nós encontramos a nossa... is 25 years old, and we have to replace it. Nós temos que substituir coisas em Gansarovar. Sanskaras kicked in, Então os meus sanskaras, mentality to minha mentalidade de esportista, vamos outra vez a esse projeto. Dr. Nirmala, the old cooker is Vamos a dona Nirmala dizer, doutora Nirmala, the budget, and here's the o sistema avariou todo. where should I sign? I said here. E eu mostrei para ela, onde ela disse onde é que eu tenho que assinar, e ela assinou. Project. All the others also signed. Então foi fácil, os outros todos também assinaram. A doutora Nirmala já partiu, como no drama. Many, and in a way she was Também um teste para mim. quite victorious, E ela também foi sempre vitoriosa nos últimos momentos, devo dizer assim. quite strong. Era muito forte. And our project is continuing. O nosso projeto está a continuar. Tem alguns testes nesse projeto também. It is all compared to Mas tudo, this is all managed. comparado ao anterior, é muito Had so many lessons. fácil de lidar. I got rid of my impatience. I got rid of my anger, Ou seja, ultrapassar a minha raiva, a minha impaciência, of the obstacles of my personality. os obstáculos da minha personalidade. I see Em retrospectiva, eu vejo the Yagya que o meu caminho na Yagya carefully foi cuidadosamente desenhado, and become a victorious. vagarosamente se tornar perfeito e uma joia vitoriosa. The longer I'm in Gyan, Como o Baba disse, further away in time it is, the more it makes sense to me.
Quanto mais guiar, mais as coisas fazem sentido para mim. E agora, my final test paper is meu teste final é the consciousness of the body. conquistar a consciência do corpo. Every evening, Eu vou todas as noites ao Study Hall, eu medito, subtle region. I say, Baba, please pull me up, or e Baba puxa-me para this subtle region. I want to fly up. a região sutil. It's yet happening. And when I was in Jaipur, there is one sister. She goes in trance, and she brought Uma irmã em Jaipur message, and she told me. She said, trouxe uma mensagem de Bog e disse que Baba disse: the children are all making efforts. os filhos estão a fazer empenho, Little dust, mas ainda há muita poeira dust of the old no corpo angélico do sanskaras antigos e do mundo antigo. E isso os mantém to fully connect to above. na Terra e não fazem com que você consiga conectar lá em cima. Então isso é o momento para Your final accounts limpar as suas contas finais, clear up. Also, para limpar sanskars which os sanskaras become antigos que aparecem, para poder voar alto. E se você observar the current situation. para a situação atual do mundo, I mean, eu digo, change thing. essa mudança climática, a Índia teve uma monção muito estranha. Alguns lugares não houve chuva suficiente, outros demasiado, muito calor. India's E a Índia exporta arroz of rice and wheat in the world, and it stopped e, because the harvest e agora parou failure this year. por causa que houve falha. India said we need n- produce E tudo aquilo que produzimos vamos precisar disso na Índia. the world because they don't get the wheat and the rice from India now. Porque alguns não conseguem ter o trigo, desculpa, faltava o trigo. Então o sinal está aí, no ambiente, na mudança climática, é muito dramático. The scientists find out now Os cientistas much faster than expected. veem que a mudança climática está sendo mais rápida daquilo que estavam à espera. Already this year in Europe was total disaster, wildfire. Esse ano, cheias, incêndios na Europa foram muito horríveis e vai aumentar mais. Então a situação In terms está a ficar muito delicada a nível das mudanças climáticas. of Dubai, E vamos ter essa conferência no Dubai e vamos ver how people respond como as pessoas vão responder this challenge that a esse desafio, expected. que estão a correr mais rápido daquilo que estávamos à espera. E como vamos nos posicionarmos em todo esse processo. Loss of biodiversity. Então essa biodiversidade, tantas espécies a desaparecer, florestas a desaparecerem, todas regiões inteiras tornarem-se desertos por causa que já não há mais chuva. Então perda de biodiversidade, de espécies, pássaros, a natureza desaparecer, a natureza morrer. We see also E ultimamente temos visto também the geostrategical tensions in the world as tensões no mundo geoestratégicas, Ucrânia, Rússia, agora no Oriente Médio, Médio Oriente. Então são sinais. Dr. Nirmala left us. She was also a pillar in the institution. E a doutora Nirma também é um pilar da instituição, também Many souls are going. muitas almas estão a partir. Drama is coming to O, o drama está entrando no seu capítulo final. in Madhuban. Em Madhuban, Many years left for spiritual efforts. muitos dizem que já não resta muitos anos para empenho espiritual. Então, agora é o meu último teste é conquistar a consciência do corpo, um grande desafio, e eu espero tornar-me vitorioso Body conscious. em conquistar a consciência do corpo e tornar-me um anjo e voar alto Give drishti from above. e dar driste lá de cima para o mundo. I remember that E eu me lembro de que a very beautiful Baba deu message. uma mensagem de Bog muito bonita que inspirou-me muito. Children, Baba was Filhos, merging all the children. Baba estava a fazer emergir todos os filhos The children said, "Oh, they're Vimans, we want to fly." e todos os meses vamos voar Jumped and e todos estavam a saltar opened the door. e batiam na porta, mas ninguém abria a porta porque They couldn't open it, and they all ela não abria. Baba, we can
E estava a olhar e Baba dizia, tornem-se introvertidos. E depois eles conseguiram abrir a porta. E eles sentaram e os assentos estavam tipo a balançar. Então eles não podiam encontrar o cinto de segurança e dizer, nós não conseguimos pôr o cinto de segurança. E Baba dizia, tenham fé, tenha fé. Fé no eu, fé em Baba e fé no drama. E no momento que eles tiveram fé, então tem que ser também determinado. Nunca desistam. E no momento que os filhos mudaram a mentalidade e conseguiram colocar o cinto de segurança e começaram a tentar ligar o Viman, mas o Viman não tinha poder para levantar. E olharam para Baba e Baba, o Viman não está a funcionar. E Baba disse, você tem que se tornar um anjo. E os filhos começaram, eu sou um anjo, sem corpo. O anjo é puro, não toca o chão, imagina no corpo de luz, e o anjo pode voar. E dar dirige-se para o mundo, para todas as almas que estão a sofrer, guerra, fome. E no momento que entrou nessa consciência, ligou-se os Vimans, e todos estavam a voar. Mas de repente, muitas nuvens surgiram. Muitas nuvens. E os filhos começaram a ficar confusos, porque perdiam a orientação. Então disseram, Baba, nós não sabemos para onde estamos a voar. Está tudo confuso. Não sabemos onde é que está em cima e embaixo. E Baba disse, tornem-se destemidos. E depois os filhos ficaram destemidos e as nuvens afastaram-se. E depois viram a idade do ouro e todos eles aterraram lá e ficaram felizes para sempre. Então isso foi numa mensagem de Boga. E eu uso isso na meditação para visualizar um pouco desses métodos de ir para o silêncio, de ter fé no eu, no drama, em Baba, ficar determinado, nunca desistir, tornar-se um anjo, dar drice para o mundo e depois voar muito alto. E tornar-se destemido no final, porque o medo também está conectado com o corpo. Então esse é o último desafio, é a última fronteira. E a última fronteira, eu tento aplicar a minha mentalidade esportiva como uma competição e eu espero ser vitorioso. E mesmo que seja um bocadinho de dúvida disso, oi, Baba disse, tenha fé, então tenho fé, eu vou ser vitorioso, não há problemas. E então, uma vez que você tem fé, Nietzsche Buddhi, fé no intelecto, a vitória está garantida. Isso também faz parte da mensagem de Baba. Portanto, quando tem fé, a vitória está garantida. Então, eu nunca partilhei a minha vida assim dessa maneira. Partilhei aquilo que aconteceu na minha jornada pessoal, aqui na Yag, em Madhuban, e de como todos esses testes, projetos, a derrota e de vitória aconteceram comigo ao longo desses 40 anos, de tornar-me, estou muito feliz com a minha vida Brahmin, tornei-me muito fé, convencido, com muita fé, convencido de ser vitorioso, e também comecei a apreciar muito a minha vida Brahmin, e deixar que esses testes pequenos venham, são bons para dar esse polimento final ao diamante, para que ele fique bonito. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos, que vai ser muito desafiadores e também um pouco dramático. Vai ser extremamente revolta, acho eu. E seja destemido, e você vai ver. Eu quero ver então como o mundo vai ser transformado
por causa da mente e matéria, essa conexão. Nós acreditamos que a mente the last frontier, our mind, também matter, é a nossa última fronteira, a mente conquistar a matéria e se tornar-se vitorioso, ser o governante and na realidade. I think if we're all visualizing gold, E todos real podemos visualizar a imagem da Idade do Ouro lá, collective vision will become uma visão coletiva vai se tornar tão poderosa matter, que a matéria tem de seguir essa visão. our purity will become E a nossa pureza vai se tornar tão forte matter, que purifica a matéria all the pollution e força com que toda a poluição which is now e os distúrbios que estão agora em todos os sistemas, que limpe tudo renovate everything, e que seja renover that we e que nós destruction and creation e a destruição e criação é como se fosse um processo de microsegundos. of our thoughts. Então esse é o poder dos pensamentos de criar a nova Satyuga. Então Baba disse, For the prey and a derrota para o caçador, a derrota para a presa, a vitória para o caçador. very excited. E eu estou muito excitado sobre isso. Long time in Gyan, but I still get Há muito tempo em Guiana, mas ainda continuo tipo com esse excitamento fabulous time desse tempo fabuloso which is happening now que está a acontecer agora eyes and diante dos nossos olhos service e no campo do serviço in the last couple of months. nos últimos meses, Special experiences muitas experiências especiais que Baba disse, o tempo vai vir que vai give speeches oferecer uma plataforma que você possa dar discursos. Eu tenho experienciado isso. easy to for us to Está muito mais fácil para nós falar e ter convites aqui e lá, especialmente na Índia, president is onde a presidente Brahma Kumaris and Prime Minister Modi is also é Brahma Kumaris e Kumaris in o primeiro-ministro Modi também é favorável à essa situação. Então isso para Brahma Kumaris é muito bom. É como as portas abrirem-se diante de nós. Então muitos sinais we are in a very special que nós estamos num tempo de transição, um tempo muito precioso. aware E é de se tornar consciente de cada momento, de que cada momento moment é um diamante, é um momento de diamante and e que do the level best and become victorious. fazer o melhor e tornar-se vitorioso. Muito obrigado. Eu penso que You stop definitely my time and I eu acho que eu moderator. tenho que devolver o tempo para o moderador. Muito obrigado, irmão Golo. Eu acho que é uma providência divina. Trouxe você falar sobre a vitória pela sua experiências pessoais. Eu gosto quando você disse da mensagem de Bog sobre esses três valores: fé, determinação e destemor. Isso faz me lembrar da doce Dina Nirmala, que ela também falou sobre destemor. E ela era a personificação do destemor. Foi no último do Shera de 2022. Mas nós sabemos que ela na região está sutilmente conosco. Então essa é a oportunidade para convidar o Ashok Mehta, que conhece bem, muito bem, para dar os agradecimentos e seguido pela Sister Anu. Obrigado. Om Shanti Golo. Om Shanti. Extraordinário. Quer dizer, eu não estou surpreendido, mas eu conheço desde 1089 em diante. Eu vi o jovem Golo e nós tivemos o privilégio de viajar tantas vezes em muitos hospitais conectados com a energia solar. Então eu acho que há um irmão que eu não estou lembrando o nome. Nós estava desenvolvendo baterias solares para carro, não percebi.
Isso foi uma altura que foi muito excitante. E a partir daí, foi extraordinário aquilo que você fez e alcançou. Foi sempre muito inovador, sempre a sorrir. Então eu penso que todas as qualidades de ser vitorioso. E no tempo que nós se encontramos, os desafios no Mount Abu, no Global Hospital, nós fomos à cave do hospital, não sei se lembra-se. Nós vimos quando havia algo disponível. Então eu penso que o Golo tem qualidades muito especiais. E foi isso que trouxe a Yaga de Baba. E ele foi fazer que as casas velhas tornassem novas. Não estou a perceber bem. Você pode mudar tudo por dentro. E essa que é a especialidade. Isso é criar um mundo novo. O poder. Então tem um papel muito especial na Yagya. E foi um privilégio. Se posso dizer, nós temos o mesmo dia de nascimento. Partilhamos o mesmo dia de nascimento. Ok. São as estrelas que são favoráveis. About 25 people have written about, they're so touched by your experience. I'm also Todos ficaram muito tocados com a sua experiência. I don't know how Manoj Bhai decided to pick on a victory, because that's where Não sei como é que o Manoj Bhai apanhou-lhe para a vitória. Você sabia de alguma coisa? the guy who's been always victorious. I mean, obviously we know about Brother Golo, but I think it's Baba Sim, sabemos sobre Golo, person for mas é Baba que escolhe. Foi a escolha perfeita de Baba. I saw the German trust, that was the first trust we decided to help the Foi o primeiro administrador in Mount Abu. da Alemanha que veio para Montabu. Golo Bhai was Eu acho que o Golo foi o mais jovem group of people, do grupo de pessoas. Manfred Bhai and other sisters, Manfred e outros irmãos. was a real mover. He moved and he could shake anything. E ele podia abanar tudo, era destemido. Seen him multiple times coming to Ramesh Bhai for help. E muitas vezes ia ter com o Ramesh Bhai para pedir ajuda, What he has is a rare quality, porque tem uma qualidade rara not accepting the defeat, de não aceitar a derrota. creating that beautiful house in which he lives, De ele criar the dome structure at the back of the belas casas, a casa de meditação Doom House, o Meditation Hall, little structure. criar essas pequenas estruturas, Golo Bhai had his way, and everything in Gyan Sarovar would be in the e mud tudo, and no concrete at all. não há nenhum, It's okay. não há de concreto, então assim, está tudo bem. The symbolic tube structures, which are made of mud, Que é feito de lama reminds us of association. ou de barro, In case é feito de barro. Golo Bhai, you are superb. Thank you very much for sharing. Obrigado pela partilha, soberbo. E a partilha vem. I know that now he's an international speaker and international thinker. Agora é um pensador internacional, um palestrante internacional, sabe o que acontece no mundo. There are deserts being created at the moment. Eu não sabia que havia desertos que estavam a ser criados, tantas coisas a acontecer. Knowing Baba's knowledge and being familiar with Estão familiarizados
com o conhecimento de Baba e com o futuro próximo. Acho que tudo que você fez foi um fenômeno. We'll have the power when all the powers fail, thanks to Golabhai. Temos toda essa energia graças ao Golo. Baba Energia solar e makes them work and gives them strength. It gives them everything that they need. So we thank the victor então nós agradecemos ao irmão vitorioso again and sharp focus how to become victorious. por ter esse foco preciso, destemido, And vitorioso amazing. e imaginativo. Ok, Golo, muito obrigado mais uma vez. So I want to thank Dr. Mehta. Yes, Também quero agradecer o Dr. Mehta. of River, it was really thoroughly Foi como rewarding session. It is all true. a voar nessa sessão poderosa, I want to thank partilha de experiências. I Agradecer ao Manoj Bhai, think the porque ele sempre traz o special palestrante correto appropriate that e apropriado, speaking to us today and the great como foi hoje, com grandes conquistas. not A irmã Cláudia não é capaz de estar conosco hoje, Vancouver. então em nome dela e da família Vancouver, Brother Golo, you were um olá e um agradecimento especial. Você já esteve cá há alguns anos conosco, yes. recorda sim. As you can all see, very E como você pode ver, I think sempre entusiasta, childlike curiosity and enthusiasm. é como uma, That is the combination essa combinação de como uma criança that we heard. e essas especialidades, Nothing less than amazing. And the last bit of that 4 steps. e esses One is the quatro, test. Now we love quatro passos dos testes, como você disse, design your path. desenhar o seu caminho para se tornar perfeita. From É maravilhoso today. para todos nós hoje. Muito obrigado do fundo do coração. Obrigado. Obrigado. All of you, we are slightly delayed, but we'll take the liberty Estamos um bocadinho atrasados. minutes. And I think Ainda precisamos de mais 5 ou 10 minutos. I'm not asking now. I know we don't have time today, but in future, probably No futuro, provavelmente, about how você pode falar at the climate change conferences through your talks, and I'm sure Baba, como é que você not me or someone else, ficou assim entusiasmado para falar sobre as mudanças climáticas. 5 to 6 months, Mas we'll be seeing you nos próximos 6 ou 7 meses, se calhar encontramos de novo. the announcements E partilhar rapidamente aqui os anúncios. coming days. Right, so just a moment. So here we go. Yeah, so as all of us know that Então, today we are como celebrating our nós vamos celebrar então o terceiro aniversário, announce this in the next mas antes disso, exactly. As all of us know that we daqui a algumas horas temos please join us o retiro mensal, se quiser juntar-se a nós. tomorrow 8:30 to 10:30 and very much we'll go into Hora da Índia, 8h30 da manhã. Brother Golo has really shared so many experiences E o irmão partilhou tantas experiências what Baba has nessa profundidade do silêncio que Baba which we have come disse nas suas for silence retreat. You're Munis Act. in 12 Portanto, se quiserem before we go juntar-se ao retiro, on to celebrating the next third anniversary. depois de celebrar o terceiro aniversário da série Valores para a Vida, So we que are era, postponed it. que era para ser semana passada, mas foi adiado. So again, India time it will be evening 8:30. Então vai ser às 3 da tarde de Portugal e ao meio-dia do Brasil. Please mind note the time. In India it's 8:30 p.m. to 10, and West Coast as usual 7 a.m. And we have our 3 special Vamos ter conosco 3 Rajas Yogis poderosos, irmão Eric, so please don't Didi Sudesh e a Didi Santoshi, um evento especial. the fourth E também o Diwali já está quase aí, special soul portanto temos 2 almas especial all the time again and again. que o Golo mencionou. And where can join because Eu espero que they said yes, but as always consiga vir. divine drama plan has whether Já várias vezes confundido, o convidado ainda não conseguiu. the Baba Milan was happening, he was in Ahmedabad for his health check, Ele estava em Ahmedabad para and he will verificar a sua saúde. be by Dr. Pratap Mehra Então vai estar com o Dr. Pratap Mida, Research Center. que é do Global Hospital. Special value, E é um valor especial. unique in their own ways. Unicidade. Diwali special episode on Saturday 11
unicidade ou único. Many more such Eu acho que seria mais para. having new senior Rajyogis who haven't Então, been covered in the episodes so far. And we have Sister Radhika. She'll be doing the workshop exercises, doing the workshop talk with us. That's an announcement to be done later. a unicidade é isso. Our November calendar, which we'll be sending you Ah, through não. the WhatsApp group Ok. as the display picture, so you can please A singularidade é melhor, exatamente. sites. And all these talks are recorded, so please you can feel free to Portanto, go on to the links. o próximo é sobre singularidade. Aqui estão os links, 56 episodes sites, so far now. So it's e-mails, material which canal do YouTube com os vídeos todos. stop sharing the screen and now Então, vou interromper a partilha do ecrã. we'll with Vamos para a meditação com o irmão Golo. music and take Drishti for some commentary or whatever suits you. Música, comentários, Driste. Commentary. Whatever. For how long should we do this? Just Quanto few- tempo? 3 to 4 minutes, that's fine. 3, 4 minutos? Ok. Drishti, maybe that's good. Or you want to say something is fine. Would you was like to just- do a commentary or we can play a song and you can give us Drishti? Play a song. I was just in History Hall on Gadi, so I will just go in that consciousness. Play some songs. Então vamos uma canção But I e think we Driste. have to also take a photograph. We don't want to miss this. So everyone, I know we are very late, but I think Sei que já é um bocadinho tarde, mas this photograph. alguns querem ter essa fotografia com o irmão Golo. Your video, Então abram as vossas câmeras. otherwise it will be. Beautiful, thank you. So I'll Ok, muito obrigado. so let's take Drishti and enjoy. Journey awakens within when songs of remembrance begin. The child of the Father is lost in the ocean of love, holding the hand of the guide through the path of confusion inside. Tears become pearls in the silence and passing of time. The song of remembrance is sung in unlimited rhyme. The song of remembrance is sung in unlimited rhyme. Dance away to the beautiful music you wanted to play. Dance away in your heart. Dance away to the beautiful music you wanted to play. Dance away in your heart, in your heart. The palace of mirrors reflect the secrets within you reject. A hat of some status disguising the kingdom of light. The room of your heart you vacate when the hotel of sorrows your fate. Locked in a jungle of questions, the fortune of hell. The strings of attachment draw
spiritual warriors with hearts full of courage won't hide. Your guaranteed victories, tribute with God by your side. Your guaranteed victories, tribute with God by your side. Dance away to the beautiful. Okay, so thank you all of you. Looks like Brother Golo is, here you are. Okay. Okay. Om Shanti. Thank you so much, everyone. Thank you, Brother Golo. We are all victorious. We'll be victorious. Obrigado a todos. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Yes.